João 20, quem encontrou? A palavra do Senhor diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena, eu quero que vocês, nós vamos ler o capítulo todo, eu quero que vocês destaquem qual é o versículo que chamou sua atenção, tá bom? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, que horas? De madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Aleluia. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Oh, glória a Deus! Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus é muito lindo, né, meus irmãos? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Glória a Deus. Cansaram de ler? Deu sono? Deu canseira? Na época de celular, ler um capítulo todo é quase uma penitência, né? Meus amores, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual versículo chamou a atenção? Bora. Anda, Maíra, me ajude. Teve algum, Maíra? 25. O que diz aí o 25? Vamos ver, igreja. Vai lá, versículo 25. Tu pode ler, Maíra? Oh, coisa boa. E o que chamou, linda? Diga aí o que chamou a atenção. Me explique por que isso lhe chamou a atenção. Você quer microfone? Bora brincar de Serginho Groisman? Espera aí, vai dar certo. Ainda tem Serginho Groisman? Fala que eu te escuto. Pronto. Anda, Tiago. Deixa o Pompilho. Sente, meu filho. Sossegue. Anda, Tiago. Tiago vai ser o assistente de palco. Por que esse chamou a atenção, meu filho? Diga lá. Fala, garoto. Não, estou brincando. Vocês me escutam? Não, escuta não, porque tem o pessoal em casa. O pessoal em casa só escuta aqui, Tiago? Me ajuda. Dá para ouvir quem está em casa? Ela? Dá? Vai lá, abençoado. Pronto, os 3 versículos me chamaram a atenção porque Tomé confessa que ele não creria se não pudesse tocar, ver. E a fé de Tomé, que é vendo para crer, Jesus não desprezou, ao contrário, né? Esteve lá, chegou lá e disse, Tomé, estenda tua mão e toque. Então, eu acredito que Jesus ele não despreza a nossa identidade, quem nós somos, mas nos constrange em amor, chegando perto, acolhendo. E por isso que esses 3 versículos me chamaram a atenção. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Fica aí, Maia. Jesus dá um carão em Tomé, sim ou não? Não dá? Ele puxa a orelha, tu vê? Ele diz, Tomé, toca aqui. Gente, ele é lindo, né? Primeiro, como a Maíra lhe falou, ele vai lá onde está o Tomé. Todo mundo viu na hora que Jesus disse, Pai seja convosco, Tomé não estava presente. Aí a turma disse, nós encontramos o mestre, o Tomé disse, não, eu vi ele morto. Eu vi a mão dele furada, a cruz, eu vi ele dando o último suspiro. Eu vi isso aqui dele, ó, saiu sangue, saiu até água. Ele não está vivo, não. Tomé, ele está vivo. Eu vi ele morto. Se eu tocar, se eu olhar a mão dele, aí eu acredito. Gente, não tem como não. Vem cá, levanta a mão quem acha que Tomé estava vacilando legal e não acreditar no que os outros estavam dizendo. Não é não. Vocês iam acreditar? Vocês já viram um morto depois de tanto dia aparecer de novo? Só o Lázaro, né? Que foi obra dele, né? Vira, olha, vamos lá, gente, aqui é muito bom, né? Olha, nós todos sentadinhos, vocês já comeram alguma coisa? Ainda é melhor se tiver um jantado. Eu tomei uma abacatada, olha aí, Pompilho. Dona Anísio fez uma abacatada para mim, boa. Queridos, preste atenção. Ele ressuscitou o Lázaro, amém? Porque o Clécio disse, pastor, dava para acreditar, porque tinha ressuscitado o Lázaro. Eles viram muitos milagres? Muitos. Mas eles nunca tinham visto Jesus morto. Tem, meu filho, você está certo, você não está errado não. Olha, ele falar e os discípulos entender,
Tem um chão, ó, o pastor não fala, é muito, e o pessoal não fica fazendo a mesma coisa? Não é não? Quantas vezes a gente diz que não é para fofocar? Quantas vezes a gente diz que não é para ser avarento? Quantas vezes a gente diz que é para não ser preguiçoso? Agora, eles nunca tinham visto isso. Tiveram poder de matar o rei. Agora, como um morto faz milagre? Não dá, está morto. Então, o Tomé pensou muito parecido com a gente, pessoal. É porque aqui é mais fácil, a gente já sabe que o homem ressuscitou, né? Quantos anos Jesus tinha? 33. Quem tem mais de 33 anos aqui? Quando a gente tem 15, 33 é muito, né? Quando a gente tem 12, quem tem 33 é um senhor já para nós. Mas quando a gente passa de 33, diz, ixi, bem novinho, 33. Né? Pronto, então, vocês estão entendendo quem era Jesus? Um garoto de 33 anos. Que estava dizendo que era o Filho de Deus. E os discípulos dele tinham mais ou menos a idade dele, não é assim? Então era uma turma quase da mesma idade, onde um dizia que era o Filho de Deus, os outros estavam seguindo, só que esse cara foi morto. Tomé estava muito fora da curva não, gente. Aí, como a Maíra falou, ele vai atrás de Tomé. Gente, isso é lindo. Jesus, ele sonda os nossos corações e ele nos conhece. Ele diz, Tomé está precisando que eu vá lá. A graça de Deus é majestosa. Ele entende. A gente ainda tira onda com Tomé hoje. Que dia é hoje? 7 de agosto. De quando? E a gente ainda chama Tomé de incrédulo ainda hoje. Quando você está duvidando uma coisa, você diz o quê? Eu sou que nem Tomé. Só que eu acredito. O bichinho ficou famoso com essa frase. Até hoje a gente chama Tomé daquele que só acredita vendo. Gente, a história de Tomé é uma das histórias mais lindas. A tradição da igreja conta que Tomé foi um dos maiores evangelizadores. O evangelista é mais fácil, né? Diz que ele foi falecer na Índia. E não tinha negócio de metrô não, nem avião. Era andando e anunciando a palavra. Agora, ele também dá uma puxada de orelha no Tomé. Foi lá, Tomézinho, você está precisando de mim, amém, bururu, pererê. Mas Tomé, vem cá. Tu está acreditando porque tu está vendo? Aí Jesus já fala para nós, na manancial, né? Não é não, Mário? Ele ainda diz para nós, aí a gente se agarra. Ele diz, bem-aventurados aqueles que vão crer sem nunca ter visto. Quem são? Plural de nós. Nós. Somos nós que acreditamos sem ver. Amém, queridos? Amém? Por mais que a nossa falta de fé de vez em quando chegue, por mais que às vezes a gente perca a fé, por mais que às vezes a gente dê uma vacilada, por mais que às vezes a gente esfrie, mas todo mundo que aqui se encontra acreditou na palavra de Deus e que diz que Jesus o Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo e um dia voltará. E alguém viu? Não, então nós estamos na bênção. Que ele diz, bem-aventurados serão esses. Amém? Obrigado, Maíra. Quer falar mais alguma coisa, minha linda? Outra pessoa, o que chamou? Qual foi o versículo que chamou a atenção? Anda que o tempo está se acabando, você está doido para falar e não vai conseguir. 18? 15? Você falou 18? Segura aí, tem 15, 22 e o 18. O que diz o 18? Fala que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou-lhe, e ele dissera, aí eu vou passar por 19. Viu? Amém. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se o meio deles e disse, paz esteja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, né? Uhum. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Aleluia. Por que chamou atenção essa passagem? Porque foi preciso Jesus aparecer, né? Para que eles pudessem crer, né? Até então eles não estavam crendo, né? Só da palavra que Maria falou, né? Que nem hoje, né, pastor? A gente fala de Jesus e as pessoas não crêem, né? Amém.
E aqui eles também, né, mesmo andando com Jesus, eles andaram com Jesus, né, naquele barco, andaram, até que quando o barco estava afundando, né, só eles não creram, né? Isso. E hoje a gente não anda com Jesus, né? Verdade. Eles andavam e não criam, imagina nós que não andamos com eles. Né? A gente só vê, crê em vez de falar, né? É verdade. Mas eles andavam com Jesus e não acreditaram, né? E foi preciso aqui Jesus mostrar as mãos, né? E mostrar o lado. Eu acho que esse lado aqui é onde ultrapassou a lança, né? Verdade, é isso aí. Não é isso? Amém. Então é isso mesmo. Glória a Deus. 2 perguntinhas pelo que o irmão Raimundo falou. Se o irmão Raimundo quiser responder, ou alguém da igreja, levanta a mão. Primeiro, é mais fácil, porque o irmão Raimundo disse assim, eles andaram com Jesus e nós não andamos. Qual é o mais fácil de seguir a Jesus? Nós que nunca vimos ou eles que estavam com Jesus? Era mais fácil eles? Sendo perseguidos com tudo? Ou é mais fácil nós agora? Sem ver? Não, a pergunta é, em que momento é mais fácil acreditar em Jesus? Vendo Jesus ou nós que não vimos? Vocês acham que era mais fácil acreditar, gente? Gente, vocês acham que era mais fácil naquele tempo? Presta atenção. Acreditar, só acreditar. Era mais fácil naquela época? Gente, todo dia que eles acordavam. Pessoal, olha. Veja como eles viviam. Eles tinham essa Bíblia que está na mão da gente? De Mateus, de Marcos? Não tinha. Eles tinham o próprio Jesus, amém. Mas todo dia tinha alguém que eles acordavam, tinha alguém dizendo que Jesus era um impostor. Todo dia tinha alguém dizendo que Jesus era um mentiroso. Ora, mas milagre, o pessoal do faraó não fez milagre também? E não era falso? Pessoal, é porque na conta dos outros é bem facinho. Isso é verdade. Dá do lado dele, é verdade. Muito bom. Tá do lado. Se sem estar presencialmente, né? Só o Espírito Santo. A gente já verdade. Mais fácil. Fácil não era não. Não era nada. Segunda pergunta. Vocês conseguem ver o contexto? Onde é que eles estavam quando Jesus apareceu para eles para mostrar o lado, as mãos? Onde é que eles estavam? Eles estavam aonde? Escondidos. Tudo morrendo de medo. Irmão, a cabeça deles estava entendendo, não era nada. A cabecinha deles estava assim, ó, igual tu quando endoida no trabalho. Cheia de perguntas, cheia de tristeza, porque tinha perdido, olha o que o João acabou de falar. Tá do lado dele, era maravilhoso. Agora ele está morto. Cadê? Andaram com ele 3 anos. Acordaram, não tinha mais para ele para estar do lado. E o medo de ser morto, porque se mataram o chefe, imagine nós. Se mataram ele, que era aquele maravilhoso, e nós. Tudo escondido. Aí quando o irmão Raimundo leu, quando ele mostrou, a Bíblia diz que eles se alegraram. Oh, amados. Ô, Maíra, só eu viajo. Tu acha que eu estou ficando doido, minha filha? Olha, na minha cabeça, essa palavra alegrar é uma mistura de sentimento. Porque vamos fazer assim, vamos fazer um teatro. Bora fazer um teatro. Eles estavam aonde? Tudo trancado, as portas tudo fechadas. Tudo a sua. Qualquer barulho diz, pronto, vamos morrer agora. Aí quem vem? Jesus. E diz, a paz, olha, oh, glória a Deus. O que ele está dizendo para quem está morrendo de medo? A paz, isso, a paz seja com vocês. Eu cheguei, oh, aleluia. Paz seja com... Ele entende tanto que a palavra que ele dá, João foi muito feliz, né? A palavra que ele dá é mesmo, ele não erra não, Jesus não erra tiro não. Tiro que eu digo é palavra, pelo amor de Deus. Alguém grava, né? Corta, Jesus não erra tiro. Pastor está dizendo que Jesus já tirava. Jesus não errava não. Quando ele dizia uma palavra, vum!
era na alma. Então eles estavam todos aflitos. Aí ele disse: paz seja com vocês. Fica em paz. Cheguei. Aí quando chegou, mostrou aqui o lado, mostrou a mão, mostrou tudo que era. Aí eles, a Bíblia se alegraram. Eu imagino eles assim, alvoroçados. Alvoroçado mesmo. Abraçando Jesus, assim, desesperado, emocionado, se tremendo, cheio de pergunta. Ou vocês acham que eles fizeram? Ei, uhul. Pode pensar que é fantasma. Gente, a cabecinha deles estava a 1000 por hora. Olha, não era fácil não, irmão. Eu acho mais fácil nós hoje em dia. Eu acho mais fácil para nós, mas, né? Depende, só depende da fé, Clécio. Era. Amém. Amém, amém. Clécio está com mais fé do que eu. É isso aí, Clécio, é isso aí. Mas é assim mesmo. Olha, aqui congregou uma irmã, eu nunca esqueci. Vocês lembram daquele episódio? Menino, o culto acaba quando começa, né? Vocês lembram daquele episódio do... Como é o nome do homem? Gideão. Não é Gideão que pega uma lãzinha, bota o algodãozinho e bota aqui, né? Tu sabe quem é, né? Aí o Gideão fazia prova com Deus, Clécio. Você deve conhecer. Ele pegava e dizia assim, ó: Senhor, se nós vamos vencer os inimigos, eu quero que amanheça molhado só o algodão e tudo seco. Vocês lembram desse episódio? Aí quando amanheceu o dia, estava o algodão, chega perto, estava assim, estava encharcado. Aí ele achou pouco. Aí disse: agora eu quero o contrário, eu quero tudo molhado, só o algodão seco, para ver se o Senhor está conosco mesmo. Aí quando amanheceu o dia, estava tudo molhado e o algodão bem sequinho. Aí uma pessoa que congregava com a gente disse: ah, pastor, é parecido com o que o Clécio está dizendo. Ah, pastor, se eu lá ia fazer prova, se o senhor mandasse eu matar um bem ali, eu matava, imagine se fosse Deus mandando eu matar. Eu digo: eita pessoa de fé danada, né? Se o Senhor mandasse, eu ia. Imagine o próprio Deus mandando. Mas é isso, é o que o Clécio falou. Tem gente que vai e já vai. Tem gente que Deus diz vai, e a pessoa diz: será que é Deus mandando mesmo? Será que é para ir? Aí fica assim peneirando, né? Mas tem uns que vão. Não tem? Nesse mesmo tempo de Gideão, que ele separa os homens dos meninos, quem vai beber água que nem cachorro e quem leva a mão para a boca. Isso. Não é? Amém. Vamos lá, ver se a gente encerra aqui. Qual o seu, amor? Vai lá, Tiago, 22. Está sendo bem pago, é para isso, viu, Tiago? Muito bem pago. 22. Eu me encantei com o Tiago andando, esqueci de procurar. Versículo 22, o que diz aí, amada? Pode dizer. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Porque o que eu entendo, pastor, diga, é porque eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Por isso que eles ficavam assim atônitos, né? Eles não tinham. Aí quando Jesus disse: recebei o Espírito Santo, ali foi aberto os olhos, né? Amém. E ali eles glorificaram o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Muito bom, muito bom. Fazer uma perguntinha. Que dá para entender. Por que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo? Porque não era chegada a hora ainda. Ótima resposta. Porque Jesus estava aqui. Isso, né? Então, há 3 momentos, né? Nós cristãos acreditamos nisso. O primeiro momento do Antigo Testamento, vamos dizer assim, é o momento do Pai. Pode olhar que é o Deus Pai que vem se relacionando com o povo de Israel. O segundo momento qual é? Quando Deus habita entre nós. Aí Jesus está aqui. Aí Jesus é o momento do próprio Filho. E qual é o terceiro momento? Quando ele sobe, aí ele envia o Espírito, que é o momento que nós estamos. Amém? Muito bom, viu? Muito bom, amado. Parabéns. Vai lá, Lidy. Qual é o texto mesmo? O 15, é, Lidy? Vamos lá no 15, queridos. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Glória a Deus. Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor,
se tu levaste, dize-me onde puseste e eu levarei. Aleluia. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Eu achei fascinante. Aliás, esse né? texto todo é fascinante, Não, é né? maravilhoso. É. Mas é tipo assim, ela perdeu alguém que salvou a vida dela, Ah, Jesus. né? E mesmo ela vendo todos os milagres e tudo, mas ela viu Jesus Cristo sendo morto. Então, aquilo ali para ela foi o fim. Uma pessoa que ela tinha tanto amor, admiração, para ela foi o fim. Só um instantinho. E Maria Madalena fez igual o Clécio falou. Parece que ela não duvida, né? Você não vê Maria Madalena assim, será que foi? Será que não foi? Isso é mais que os discípulos. Ela se agarra mesmo. Vai lá, abençoe. E aí ela vai lá no túmulo, e mesmo, né, sentindo tanta dor e tudo, chorando, e, né, enfim, Jesus aparece para ela. Oh, glória a Deus. Então é exatamente isso, ele não mudou. Jesus Cristo não mudou. Tipo assim, ele escuta as nossas orações, ele escuta o clamor do nosso coração, a dor que a gente sente, ele sente. E ele honra, né, quem tem fé desse jeito. E ele né? vai. E ele vai. Ele vai ao encontro. Oh, aleluia. Olha, amados, é maravilhoso. Oh, gente, eu não tenho palavra para Jesus, não. Quanto mais eu vejo Jesus, menos eu sei dele. A mesma coisa foi com Tomé. Jesus, quando Tomé falou assim, eu preciso tocar. Isso. Né? Na hora quando ele falou isso, Jesus não estava presente ali naquele momento daquela reunião, mas quando Jesus chega, Jesus fala exatamente a palavra. Então, assim, nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é além de maravilhoso. Olha, amados, deixa eu dizer. Legal é que ele vai para o Tomé que está duvidoso. Mas com Maria Madalena, eu vou usar a palavra galardão. Parece que o prêmio. Parece que o galardão, o presente, o prêmio para Madalena tem um pouquinho mais, sabe? Estou querendo fazer competição, não. Mas parece que ele honra essa mulher. Porque eu entendi, lendo aqui com vocês, que o João e o Pedro correram com ela. Não foi, aliás, ela foi de madrugada. Ó, a primeira coisa foi de madrugada. Esperou nem o sol nascer. Ela foi, estava tudo escuro. Os discípulos, que eram os discípulos, não foram de madrugada. Quem foi de madrugada? Ela. Ó a fé. E eu não vejo Madalena preocupada com ela. Eu lendo esse texto, pelo menos só o texto que eu estou lendo aqui com vocês, eu vejo Madalena preocupada com o quê? Com o corpo de Jesus. Ela queria dar para ele o quê? Dignidade, para o corpo de Jesus. Ela queria dar para o corpo honra, retribuindo isso que a Lidia falou. Ele salvou a minha vida, pensava Madalena. Então essa pessoa, olha, eu estou viajando aqui, a partir do texto. Eu acho que a Madalena não estava assim, meu Deus, eu fiquei sozinha, e agora que vai ser de mim? Não, eu não entendo isso de Madalena. Eu entendo Madalena assim, eu vou dar dignidade e honra todos os rituais, né, de merecimento que ele merece no sepultamento. Eu vou cuidar pelo menos do corpo daquele que cuidou da minha vida. Eu vejo Madalena assim. Então quando ela está chorando, aí ela vai, não encontra o corpo, chama os dois, o Pedro e o João. Aí eles vêm correndo. Eles olham e vê que Jesus não está ali e sai. Dá a entender que os dois saíram. Quem ficou sentadinha? Ah, gente. O pastor que está aqui pode estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que o João e o Pedro estavam ainda muito perdidos. Mas ela, além de estar sem entender, ela disse, e agora? Eu vim ver o corpo dele. Eu vim zelar por ele, e ele não está, eu não volto. Aí ela senta e chora. Aí é isso que você falou, minha filha. Aí ele vem. Porque a Bíblia diz que ele não aguenta um coração contrito e quebrantado.
Aí ela encosta. Aí ele fala e ela ainda não entendeu. Ele diz assim: mulher, por que tu está chorando? Ela não diz assim, ó, porque eu fiquei sozinha, porque eu estou mal, porque eu estou ruim. Ela não diz isso. Ela diz assim, pensando que era o cara que cuidava, né, do cemitério. Ela diz assim: Senhor, se foi você que tirou, diz onde é que está tudo bem, eu vou atrás, assim, eu não vou fazer confusão. Se foi você, diga só onde está o corpo do rei. Aí, irmão, ele não... Aí, olha, as minhas ovelhas reconhecerão a minha voz. Ele deve ter falado com ela como só ele falava com ela. Porque nessa hora ela diz: Rabone. Nessa hora que ele chama o nome dela, eu não sei como era, eu não sei a entonação. A Bíblia só diz Maria, está escrito, a letra é morta, né? Aí quando ele diz Maria, aí ela, opa, só quem me chama assim é ele. Aí diz Rabone. E diz, ó, e a missão, olha, vá lá e diga para os outros: eu estou vivo. Deu para a missão para quem? Para uma mulher. As feministas temem falar algumas coisas, né, do cristianismo. Mas eu vou dizer uma coisa: quem deu dignidade para a mulher foi Jesus de Nazaré. A missão de dar, eu vou encerrar porque o tempo já foi. A missão de dar a notícia, a melhor notícia, Misael, que esse mundo já ouviu: Jesus está vivo, ele ressuscitou. Foi uma mulher que foi responsável de fazer isso para os discípulos. Depois eles vão dizer a notícia, mas ela que disse: ele está vivo, eu vi. Oh, aleluia! Eu vi, ele chegou, ele falou comigo. Oh, rapaz. Amém. Porque senão eu fico pregando até 10 horas da noite.